Olá, eu sou Nathan Jorge, eu sou desenvolvedor de sistemas da TOTUS, atuo na fábrica de software, especificamente com o sistema ERP Proteus. Eu basicamente atuo fazendo personalizações do Proteus e esse projeto apresenta uma solução de otimização de entrega de rotas integradas ao Proteus. Então, utilizando o algoritmo genético, a gente basicamente quer minimizar o tempo ou a distância total dos percursos logísticos, otimizando a ordem das visitas aos clientes a partir de dados do sistema, beleza? Bom, então eu vou começar explicando o código, o app.py, depois eu vou para os algoritmos e depois eu vou mostrar a tela, beleza? É, Bom, de início, nós primeiramente vamos importar as bibliotecas necessárias para interface, manipulação de dados, conexão com banco, mapas e também os algoritmos de otimização. Aqui nós temos as colunas, o CSS, que é basicamente, né, deixar uma interface mais bonita e organizada para o usuário. Aqui eu faço a minha conexão com um banco de dados e funções utilitárias. Eu deixei minimizado porque é a minha conexão com o banco. 76 aqui, o Save Float, basicamente é a busca e seleção de roteiros. Então, basicamente, o usuário pode escolher um roteiro de entrega e os roteiros são carregados do banco, filtrados e mostrados na tela. Beleza? É... Vem até aqui. E aqui em diante nós temos os detalhes do roteiro e as entregas. Então, basicamente, após escolher o roteiro, a gente mostra os detalhes da viagem e os pontos de partida e chegada. É... Logo após aqui, a gente já faz o carregamento das entregas. Então, nós buscamos no banco todas as entregas desse roteiro junto com o endereço e a localização de cada cliente. Então eu criei duas tabelas customizadas, que é a ZZY, e também a tabela ZZZ, e também estou utilizando a tabela que é nativa do Proteus, que é SA1, que é a tabela de clientes, e criei alguns campos personalizados que vão somar na nossa personalização. É, Beleza. Aqui eu faço a edição e exibição das entregas. Então, perdão, o usuário ele pode editar as informações das entregas na própria tela, caso precise ajustar algum dado e tudo mais. É, E aqui a gente já começa com as funções auxiliares, que são para rotas, né, e do Google Maps. Então, nós temos funções para preparar os dados da rota, para gerar o link do Google Maps aqui na linha 203 e, e guardar tudo na própria seção, beleza? Aqui para baixo é a otimização da rota, onde aqui o usuário clica para otimizar a rota com o algoritmo genético e ele basicamente busca qual é a melhor ordem, que seria com o algoritmo genético ou com o método greedy, que também vai para o ponto mais próximo. Então o sistema basicamente compara os dois e mostra o ganho em eficiência. Agora aqui é a visualização do resultado no mapa. Então a rota otimizada ela aparece no mapa interativo, né, mostrando a ordem de entrega e tem um link direto para você também abrir no Google Maps. Então o motorista já consegue basicamente receber esse link e ele só precisa seguir a rota. Então ele só vai iniciar no próprio Google Maps, beleza? E aqui nós temos os rodapés e os créditos, ok? Bom, apresentando agora os algoritmos, a calcula distância basicamente faz a soma da distância de
todos os pontos da rota, e aí basicamente ela vai concatenando, tipo, do 1 ao 2, do 2 ao 3 e por aí vai. Soma tudo e devolve um total. Gera população, cria várias rotas aleatórias diferentes usando todos os clientes. E cada rota é uma ordem diferente de visitar os pontos. Beleza? Seleciona a população, basicamente vai escolher as melhores rotas de população, então basicamente vai escolher as menores distâncias, né, o que tem o menor caminho total. Crossover, a gente basicamente vai fazer a mistura de rotas diferentes para criar uma rota nova. Então vai basicamente é, juntar pedaços ali de cada uma. Mutação, mistura duas rotas diferentes para criar uma rota nova, juntando pedaços de cada uma. Agora, em algoritmo genético, a gente faz o processo principal, que é a criação de rotas aleatórias. Também faz a mistura de partes, né? Onde a gente tem ali um for, um while, onde ele fica nesse looping para fazendo a mistura e trocando partes das melhores rotas várias vezes. Então tem várias gerações. E aí no fim ele devolve, né, encontra a melhor distância. Nearest, basicamente, ele sempre vai para o cliente mais próximo do ponto atual, até acabar todos. Então, basicamente, vai ficar num looping até buscando o cliente mais próximo, rodando todos, e aí ele define a ordem, beleza? Bom, agora mostrando aqui no Stringlit, aqui a princípio a gente pode escolher um roteiro. Eu posso vir aqui e selecionar, no caso eu só tenho 3 motoristas, mas eu também posso escrever aqui qual que eu quero, este ano. Selecionei aqui o Cristiano Ronaldo. Então aqui quando eu seleciono tem os detalhes do roteiro selecionado, tem o código da viagem, que é o 0003, código do motorista, a hora da partida, que horas que ele vai começar uma viagem aí, então vai ser bem cedo, data da partida. Aqui a gente tem a latitude e longitude, que são campos que eu também defini no Proteus. Então essa aqui é uma tabela personalizada, né, da ZZY. E aqui nós temos a ZZZ, onde eu faço a relação do código do cliente onde será feita a entrega. E esse código do cliente, no cadastro de clientes, ele tem a sua latitude e longitude, porque ele também tem o seu endereço, beleza? Então, eu basicamente, nesse terceiro, no terceiro código de viagem aqui, né, o motorista Cristiano Ronaldo, eu sei que eu inseri aqui 105 registros para a gente conseguir fazer essa validação, tá? Então, vou começar aqui com algoritmo genético. E ele traçou aqui a rota. E é bacana de ver, tipo, o desenho exatamente como ele fica e tá ainda um pouco bagunçado. Mas se a gente utilizar o Greedy, fica muito mais otimizado o sistema de rotas. Então o algoritmo genético otimizou a rota em menos 398,86 comparado ao Greedy. O Greedy fez um caminho muito melhor, ou seja, muito menor, né? Ele conseguiu otimizar utilizando os pontos mais próximos a partir daqui, que é o ponto inicial, e o ponto final também. Então, a ideia é que ele faça todo esse percurso e no fim volte para esse ponto aqui também. E aqui, como eu tinha falado, a gente também tem esse botão que você clica aqui e ele abre a rota no Google Maps. Devido ao volume da massa de dados, que eu tenho cento e poucos registros, ele não está funcionando. Porém, eu tenho o meu
melhor motorista, que é o Nathan Jorge aqui. Ele só ele tem 3 entregas apenas. Eu vou otimizar aqui a rota. Eu vou tentar também otimizar aqui. E basicamente, o que a gente consegue perceber é que quando a gente tem um volume de dados muito pequeno, não tem diferença. Basicamente, aqui ele não encontrou diferença, porque foi algo muito simples também, né? Então, eu vou abrir aqui a rota no Google Maps. E aqui é bacana que ele já me traçou a rota inicial, o ponto inicial, que é saindo daqui. E ele vai passar depois por aqui na Avenida Paulista, depois vai para Voluntários da Pátria, aqui na Reverendo José Carlos Nogueira, e depois volta para o ponto inicial. Beleza? Bom, de modo geral, foi muito interessante para mim desenvolver esse projeto, principalmente porque engloba algo que eu já atuo, então eu acho que eu sei a necessidade do cliente, porque eu desenvolvi já muitas personalizações que são telas que não chegam nem próximo disso, porque eu também não tinha nem consciência do que era possível fazer, sendo bem sincero. Mas o meu trabalho basicamente é facilitar a vida do meu cliente, né? Entender a necessidade, documentar, desenvolver, validar e por aí vai. Mas essa experiência para mim foi incrível. Eu consegui absorver o conteúdo de aplicar na prática algo que faz a diferença, eu acho, na vida de uma pessoa e também fez para mim porque eu me tornei muito mais interessado a partir do momento que eu tenho um conhecimento, acho que já prévio da coisa e consigo fazer ligações no aprendizado. Então foi uma experiência muito boa e está sendo incrível para mim. Só gostaria de agradecer mesmo. Muito obrigado.